Ô, quando você... Vamos lá. Explica pra mim. Eu sou... Vamos lá. Vamos dizer que eu sou o Evandro Mesquita e aí eu vou entrar num set de dublagem. O que que tu me diz? O que que eu tenho que fazer? Como é que é o trabalho? O que acontece ali? Eu pergunto, né, logo de cara, tipo, você já dublou alguma coisa, tem alguma experiência e tal? Aí, na maioria das vezes, não. Ou às vezes tem, mas é uma experiência que não agrega muita coisa. Aí eu falo, ó, a dublagem funciona assim, assim, assado. Aí eu tento tranquilizar o ator, eu já preparo o texto dele para deixar mastigado, para deixar mais fácil, porque o dublador, normalmente, é ele que tem que se virar com o texto, de colocar falas, tirar palavras, encontrar as pausas, todo tipo de coisinha. Ou às vezes a gente troca uma palavra por outra para encaixar melhor no sincronismo. Quando eu vou dirigir um famoso, um Star Talent que a gente chama, eu já deixo arrumado o texto do cara para ficar mais fácil. Aí a primeira coisa que eu falo é, cara, não se preocupa com sincronismo, porque se você se preocupar, o trampo não vai sair. Fala, o sincronismo é um problema meu. Eu quero a tua interpretação. E aí a gente vai fazendo bem devagar. Eu explico pra ele, ó, errar não tem problema, porque todos os dubladores erram todos os dias, o dia inteiro. Porque às vezes o cara acha que a gente chega lá e pá. Então, 2, 3 erros que ele dá, ele já, puta merda, tô errando, tô atrapalhando a vida dos caras. Sei lá, deve passar 1000 coisas. Ou tipo, pô, as pessoas sabem que sou eu e vai ficar uma merda e tal. Então eu vou tranquilizando o tempo inteiro, falando como é que funciona, como é que é o processo, como é que vai ser a nossa comunicação durante o trabalho e tal. E aí depois de um tempo, quando tá ficando legal e tal, normalmente eu chamo ele pra técnica pra assistir um pouquinho. Porque normalmente ele não faz ideia de como tá ficando. Não faz ideia. Então é legal quando o cara assiste um pedacinho, aí ele também começa a confiar mais na tua direção e tal. Porque é difícil, eu imagino, tipo, o cara que é muito foda no trampo dele, o cara tá voando, tá bombando, faz de tudo, é criativo e tal, aí você bota ele na frente do microfone e o cara... Isso deve incomodar a pessoa. Caralho, imagina. De tipo, pô, não tô conseguindo, não tá ficando bom. Não é tão fácil que eu achei que era. Então, o que eu mais faço é tranquilizar o cara, peço interpretação, porque o sincronismo... Dependendo do que ele entregar, você consegue arrumar, né, ajustar ali tecnicamente, e mostro pra ele um pouquinho do que tá. Antigamente era mais difícil também. Quando o cara vinha dublar comigo, um famoso, ele não sabe quem eu sou. Não sabe nada sobre mim. Ah, puta, é o diretor de dublagem lá. Hoje, às vezes o próprio... Às vezes não, sempre o distribuidor fala, ó, quem vai te dirigir é o Wender Bezerra. Aí se ele não sabe quem é, na hora o cara pega no Instagram e fala, porra, o cara tem quase 1 milhão, ou o canal dele tem quase 2 milhões. Agora você também é um influenciador, ele dubla, né? fulano e tal. Então o cara já chega de outro jeito. E as pessoas às vezes me perguntam, que nem eu dirigi o Rodrigo Santoro. Puta, mas aí como é que é e tal? Falo, primeiro, o cara é um ator, é um profissional. Então ele já atuou em várias coisas diferentes. E ele sabe que eu sou o diretor. Não importa que ele é famosão e eu não. Eu sou o diretor. Isso não quer dizer que eu mando. Não quer dizer nada disso, porque é uma troca o tempo inteiro. Quer dizer que você tem a sua função e ele tem a função dele. E que eu sei o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Se eu tô te pedindo isso, é porque vai ficar bom. Tem um bom e tal. motivo pelo qual. Exato. Então, costuma funcionar legal. Não funciona quando, sei lá, às vezes é um babaca. É o Star Talent. E aí, normalmente, esse cara faz mal. Né? Porque ele, não, eu sei fazer, eu sou foda. Então já aconteceu de eu ter um clima meio desse assim. Mas é mais comum ter um trabalho com menos tempo e ficar ruim? Ou é mais comum o cara ser ruim, daí ficar ruim? O cara quer deixar assim no... Eu já enfrentei as 3 situações. Tem de tudo. De tudo. Mas já aconteceu de eu pegar um cara meio malinha e eu falo, deixa ele. Tá. Aí deu o café, tá, puta, vamos ver. O que você achou? Não tá legal. Vamos refazer? Lá do começo? Aí o cara já começa a te lamber, a te ouvir, a te obedecer, porque... Ele viu o resultado, viu exato, que é o nome dele que vai estar ali. E pra sempre. Pra sempre. Daqui 50 anos tá em algum canal... cult, sei lá. É inteligente, né? Se ele é inteligente, ele vai escutar o diretor que tá há 40 anos aí trabalhando, né? Tá ligado? Aí, normalmente, eu sempre dei sorte, assim. Nunca tive uma treta ou uma confusão, nada Mas como disso. é que é o estúdio? Vamos lá, quais são as ferramentas de trabalho que tu usa? Eu não sei. Tem 2 salas, né? Uma sala onde grava e a outra sala onde a gente tá captando.
né? Então o diretor e o técnico ficam numa sala e o dublador em outra. Tem um aquário, né, pra gente se ver quando necessário. Na sala do dublador tem uma estante onde fica o texto, né, traduzido ali em papel. Hoje, até com a pandemia, muitas vezes se usa tablet. Lá no meu estúdio a gente divide a tela, o texto de um lado e a imagem do outro. Mas a princípio é um texto de papel. A tela, a TV, né, para o cara ver o que ele está dublando, e um microfone só, e um fone de ouvido. Que microfone vocês usam? Alguns, a gente usa lá no estúdio. Eu tenho o TLM-103, tenho um 87, eu tenho alguns shotguns. Você precisa ter uma alguns, porque tem uns que funcionam melhor em live action, tem outros que funcionam melhor em game, tem outros que tem uns Você tipos... fez muito game? Sim, a gente faz. Eu dublar assim, eu fiz poucos até, mas lá no estúdio a gente faz bastante. É legal dublar game? É diferente de animação e filme? Como que é? Tem alguma... Puta, é muito diferente. É diferente? Eu acho bem difícil. Porque é o seguinte, o game é uma maldade com a gente. Não tem imagem. Você só tem as falas, você só ouve o áudio do cara. Mas você não sabe onde ele tá, como é que é a cara dele, como é que ele articula. Você não sabe nada. Entendi. Não sabe nada. Então aí você tem que inventar na sua imaginação. Exato, todo o você tem que trabalhar muito com a percepção auditiva e sensibilidade. Você vai ouvir e tentar fazer a mesma coisa. Em português. O duro é quando é tipo coreano. As inflexões deles não dão para decifrar se ele está sendo irônico, cínico, bravo e tal. Então, nesses casos, é legal quando tem o cliente para falar, não, isso aqui pra gente é mais doce. Parece que não está sendo no original, mas é. Então, o game é difícil por causa disso. Você não vê. Eu sabia que era só texto, mano. Parece meio ruim assim mesmo, né? É difícil. Mas é só aqui no Brasil que é não, assim? No mundo inteiro. É assim que eles localizam. E tem um lance assim, que normalmente não. É assim, tem só as tuas falas. Então você não é um diálogo, você não ouve o que o outro está falando, e também não tem no texto. O texto são só as suas falas, os áudios são só as suas falas. Então você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. Tem que ser normalmente no mesmo tamanho e tal. Que é difícil também, e você fica muito sem referência. Então você tem que ter um bom ouvido, uma sensibilidade bacana e um diretor que manja de games, porque isso ajuda. O cara que fala, não, esse tipo de fala aí é quando, sei lá, o jogador tá... já tem, tá precisando de cura, sei lá. Exato, quando é um game cinematográfico também sem ver o que tá acontecendo? Eu fiz um personagem grande, que é o Detroit Become Human, muito legal. Jogaço, muito legal. Esse é meio cinematográfico. Eu vi algumas cenas, não a cena pronta, porque eles aprontam o game meio que tudo de uma vez. Então os caras falam, mas por que você tá sem imagem? Porque não tá pronta mesmo. Não tá pronta a dos caras. Eles estão fazendo ainda também. E normalmente o lançamento é meio mundial, né? Então você entra lá no game e escolhe qual é a língua. Então, no mundo inteiro tá sendo feito daquele jeito e tal. Então, algumas cenas que eu vi no Detroit, eu faço o Marcos, que é um androide que começa a rebelião e tal. Esse é qual? Esse é o lá do pintor? Ou não, esse daí é um que matou um cara que batia na... Bom, não lembro disso. Também não lembro. Tô louco pra... Porque assim, tem alguns androides nesse jogo. Tem um que é um androide de um cara que é pintor velhão. Não. Numa casa de gente rica, não sei o quê. Tem um que ele tá numa família que o pai abusa da filha, mete a porrada nela, não sei o que, daí esse androide foge. É do jogo isso? No jogo. Eu não sei. Tem alguns androides. Eu faço um que é o líder ali, que é o que comanda a... É o cara da cutscene, pô, o cara que aparece lá, o do plot. É que esses jogos, eles normalmente têm vários finais, né? Isso, Muitas coisas podem acontecer. Exatamente. E aí eu vi algumas cenas... Pô, foi demais, cara. Mas, da gravação. Entendi. Tipo, o cara cheio de coisa aqui. Caralho, entendi. Câmera pra tudo quanto é lado. Foi muito legal. Teu estúdio?
Esse foi. É? Esse foi. Como que é teu estúdio lá? É uma casa? É uma casa bem grande. Nós temos 7 estúdios de gravação. Foda. Uma sala de mixagem. É bem grande. E a gente Foi faz tudo. A gente faz game. Tem que ir lá, agora quero lá. Não, eu vi quando eles mandaram o material, algumas cenas, a gente tinha elas, a gravação. Entendi. A gravação real, o cara mesmo e tal. Entendi. Não tinha finalizado ainda. Caralho. Mas foi legal, que deu pra ver. Podia mudar esse esquema aí, né? Não tem por que ser assim. Não, mas aí eu imagino que aí ia demorar demais.